A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Continuação do capítulo 8, do versículo 22 a 26. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão e levou-o para fora do povoado. Cuspiu nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus voltou a pôr as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 e do nosso Instagram e do nosso YouTube. Continuamos o capítulo 8 de São Marcos. Já vimos os confrontos de Jesus com os grupos na época, os fariseus, herodianos, as dificuldades que os fariseus têm de aceitar Jesus e que por isso querem prodígios. Vimos também que os apóstolos são lentos para entender o que Jesus está mostrando. E agora temos essa cura de um cego em Betsaida. É a cura do cego de Betsaida. Nós vamos interpretar esta cura a partir da simbologia. O cego aqui representa todas as pessoas que não querem ver o projeto de Jesus. É interessante a gente observar isso. E Jesus estava acostumado a curar as pessoas. Botava a mão na cabeça: "Alguém me tocou, eu vou lá, levanta-te, anda, sai, estende a mão." Era assim que Jesus fazia. Mas agora esse relato mostrou que houve a necessidade de a cura acontecer em duas etapas. A cura, ainda imperfeita, do cego representa justamente os discípulos que, embora vejam e vivam com Jesus, acabam não compreendendo e não entendendo a palavra de Jesus, a sua pessoa, os seus sinais, os milagres, o ensinamento que Jesus está passando através de parábolas. Jesus sempre explicava. E tem a segunda etapa da cura, que o cego ficou totalmente curado. Aí sim, a gente já pode perceber que esse aspecto vai nos colocar diante daquelas pessoas, no caso os discípulos, que reconhecem Jesus como o Messias. E assim como a cura do cego no Evangelho de hoje aconteceu em duas etapas, a fé que nós possuímos, que recebemos do batismo, requer também um processo gradual de amadurecimento e crescimento. Não podemos esquecer isso. Nós temos também muitas vezes dificuldade de acreditar. Ou então, às vezes, nós vemos como as coisas assim, como se fosse uma miragem, ou então de uma forma
imediata. Todos nós precisamos de curas interiores, de nossas cegueiras em relação à pessoa de Jesus e à sua mensagem. Nós precisamos quanto antes, e por isso o Evangelho está todo dia ao nosso alcance, para que nós não façamos como aquele cego que na primeira etapa disse que estava vendo homens como se fossem árvores. Nós não podemos confundir as pessoas com objetos descartáveis. Portanto, abrir os olhos dos cegos é uma ação nossa. Nós que somos discípulos, que somos apóstolos, nós devemos também libertar as pessoas de opressões, de submissões, de escravidões, de limitações. Veja como é sério. Não podemos só querer saber como foi que Jesus curou esse cego. Ou então a gente às vezes até diz, eu gostaria de estar lá para ver esse milagre. Tem muita gente que gosta de coisa espetacular. Às vezes nós nos dirigimos aos santuários de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe, para acompanhar aquelas pessoas que estão ali rezando, agradecendo, pedindo milagres. E quem sabe se a gente não presenciava alguma coisa. Mas não é por aí não. Nós cristãos não precisamos de milagres para crer. Nós precisamos de invocar o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, que quando ele vem, aí ele nos dá o dom da fé. O dom da fé é dado à igreja, à comunidade. Nós temos que estar reunidos como povo, como igreja, como comunidade. Portanto, vamos nos lembrar disso e vamos entender tudo que nós estamos refletindo dentro dessa catequese que abre nossos olhos. Jesus não quer ninguém cego. O Evangelho também, com esse milagre, com essa cura, ele quer mostrar que nós cristãos devemos estar com os olhos bem abertos para ver a realidade que nós estamos vivendo. Que nós não teremos o Senhor da nossa realidade. Quando há esforço, isso se realiza em nós. Vamos rezar dizendo: ó Deus, que prometestes permanecer nos corações sinceros e retos, dai-nos por vossa graça viver de tal modo que possais habitar em nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Marcos, capítulo 8, versículo 22 a 26. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.